E aí, pessoal, tudo jóia? Muito bem-vindos ao canal aqui de novo. Fazia tempo que eu realmente não publicava nada para vocês. Agora eu estou voltando com muito conteúdo para publicar, principalmente conteúdo de matemática para o pessoal do ensino médio, séries finais. Este é o meu público por enquanto, tá? Vai ter conteúdos de matemática, física, várias coisas. Mas vamos ao vídeo de hoje, que é o vídeo que interessa para vocês. Vocês já devem ter visto aqui na descrição, aqui embaixo, né? Equações de segundo grau. Aquela temida equação, aquela fórmula de Bhaskara que não sai da cabeça, ou melhor, não entra às vezes. Relaxem. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês aí, assim, como tudo é muito simples. No final do vídeo vou dar uma novidade sobre a fórmula de Bhaskara para vocês. Coisa que poucos professores ensinam, mas eu vou ensinar para vocês. Então aguardem até o final do vídeo, aguardem. Agora vem comigo lá para minha segunda tela lá. Vamos lá. Aí, olha só todo mundo aí de boa, já me assistindo. Equações de segundo grau. Vamos entender primeiro como é que funciona uma equação de segundo grau. A equação de segundo grau é escrita sempre desse jeito: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. É assim que a gente escreve uma equação de segundo grau, tá? Vamos lembrar que o a, o b e o c são coeficientes numéricos, são números, tá? Que vão fazer parte da nossa equação. Por exemplo, 2x ao quadrado mais 4x mais 5. É um exemplo, tá? Isso tudo igual a zero, sempre igual a zero numa equação de segundo grau, tá? Então, é desta forma que a gente escreve a nossa equação de segundo grau para que a gente consiga resolver ela sempre, ok? Partindo deste princípio da equação de segundo grau, de como que a gente escreve ela, nós temos que ver o determinante, o delta da nossa equação. Como assim delta? Relaxem, é tranquilo. Olha só, delta a gente representa por esse símbolozinho, um triângulo, tá? Delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 que multiplica o a que multiplica o c. Por que eu tenho que ver delta? Delta mostra o comportamento da nossa equação de segundo grau. Se ela vai ter nenhuma raiz, se ela vai ter uma raiz ou se ela vai ter duas raízes. Raízes? Como assim? Vou ter que extrair raiz quadrada? Vai ter que extrair raiz quadrada, mas não é esse tipo de raiz. Raiz é o valor de x. Isso é importante? Anotem aí. Vou dar um pause aqui para vocês anotarem que, e até vou colocar aqui na tela, que raízes nada mais é do que o valor de x. Olha só, num estralar de dedos. Aí, olha só, tudo aí certinho agora, tá? Então, raízes são os valores encontrados para x. Simples assim, mas por que delta vai definir isso? Vamos com calma e vamos entender como é que a gente resolve o delta, tá? Então, olha só, nós temos aqui, ó, o nosso valor de b, o nosso valor de a e o nosso valor de c. Vamos lembrar que esses são números que vão estar na nossa equação, a, b e c. Quando nós estamos falando de uma equação de segundo grau completa, as incompletas eu vou deixar para outro vídeo, tá? Valores de uma equação de segundo grau completa. Então, a vai ser um número, b vai ser um número, c vai ser um número. Se o x estiver sozinho, vamos lembrar que o número daí então é 1, tá? Então assim, ó, eu tenho o valor de A, tenho o valor de B e tenho o valor de C. É só substituir aqui nesta formulazinha aqui assim do delta e nós vamos ter os valores de A, B e C ali substituídos e dessa forma nós vamos encontrar o delta. Agora, como que o delta define as raízes da nossa equação? Vamos lá. Se o meu delta for menor, parei que ficou feio isso daqui, vamos arrumar isso daqui, só um pouquinho. Se o meu delta for
menor... Opa! Meu Deus! Vale aquele... O professor está dando tilt aqui, mas não tem problema. Se o meu delta for menor do que 1, pause. Se o meu delta for menor do que 0, tá? Significa que a minha equação não pertence ao conjunto dos reais, ou seja, não vai ter raízes encontradas para x. A gente não vai conseguir encontrar raízes para x se o meu delta for menor do que 0. Calma que eu já vou explicar por que disso. Relaxa, tudo ao seu tempo. Se o meu delta for igual a 0, nós vamos ter uma raiz pertencente aos reais. Então, uma raiz real. Uma só. É isso que nós vamos ter se o meu delta for igual a 0. Se agora o meu delta for maior do que 0, então nós vamos ter duas raízes reais. Duas raízes pertencentes aos conjuntos dos reais. E aí nós vamos ter dois valores para a nossa equação de segundo grau. Até aqui de boa? Vou deixar para vocês fazerem o print aí da tela. Dá aquele pause, dá o print e enquanto eu vou apagando o quadro aqui assim, ok? Vamos lá, rapidinho já apago. Feito o quadro apagado aí agora certinho, vamos para um exemplo aqui na prática que é assim. Então nós temos aqui a nossa equação do segundo grau aqui assim, né? 7x ao quadrado mais 3x mais 4 igual a 0. Vamos lá. Calculando o nosso delta. Antes de calcular o nosso delta, vamos determinar o nosso A, B e C aqui. Então, o A vai ser quanto? O A vai ser 7. O B vai ser 3. E o C vai ser 4. Notem os coeficientes numéricos da nossa equação, ok? Então, A vai ser 7, o B vai ser 3 e o C vai ser 4. Opa, aqui faltou C, tá? Beleza, defini os nossos coeficientes, agora nós vamos para o delta. Delta diz que é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Calculando, substituindo então os valores de A, B e C. Aqui no nosso delta nós vamos ter que B ao quadrado, então nós vamos ter 7 elevado ao quadrado menos 4 que multiplica o A. O A é quanto? Opa, o professor errou aqui, 7 não é o B não. Vamos apagar aqui. Na verdade o B é 3. Então 3 ao quadrado menos 4 que multiplica. Agora sim, o 7 que multiplica o C, que é 4. Feito isso, vamos encontrar o valor de delta. 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes 7, 28. 28 vezes 4. Aqui nós vamos ter 9 menos 28 vezes 4, quanto é que vai dar aqui para vocês? 112. Então, ó, 112. Continuando, então, 9 menos 112, nós vamos ter menos 103. Logo, o nosso delta é menor do que 0. Desta forma, eu já sei que a minha equação de segundo grau não possui raízes reais. Paramos aqui por enquanto. Por enquanto. Vamos mais uma equação de segundo grau, ok? Segura aí. Vou limpar a tela para mais uma equação. Feito, voltamos aqui com uma nova equação, então. Mais uma equação para vocês fazerem de exemplo aqui assim. Então, eu tenho aqui
x ao quadrado menos 10x mais 25. Vamos encontrar primeiro os coeficientes numéricos, o a, o b e o c. Então vamos lá. O a, neste caso, mas não tem nenhum número na frente do x. Quando não tem nenhum número, o nosso número é 1. Uma vez o x ao quadrado ali. Então, a vale 1. O b, 10. Não! O b vale menos 10. O sinal acompanha também. Então, menos 10. E o nosso c vale 25. Tá ali, temos o a, o b e o c. E agora nós vamos substituir tudo lá no nosso delta. No caso, então, b ao quadrado, nós temos ali assim, ó, menos 10 elevado ao quadrado, menos 4 que multiplica. O a é 1 e o c é 25. Feito isso, vamos resolver. Menos 10, o menos está sendo elevado ao quadrado também, não esqueçam disso. Então, menos com menos vai dar mais, 10 ao quadrado, 100. Então, nós temos aqui 100 positivo, menos com mais, menos. Menos com mais, menos, continua o menos ali. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 25, 100. Então, 100 menos 100, neste caso, o nosso valor de delta é 0. Quando delta for igual a 0, significa que nós vamos ter uma única raiz, um único resultado para x. Isso é extremamente importante. Um único resultado para x. Ok? Feito isso, querem tirar um print aí da tela? Tirem o print, que eu vou apagar o quadro e vou vir com mais uma equação de segundo grau aqui assim para a gente resolver de novo. Ok? Segurem aí na tela. Valeu! Já volto. Feito! Voltamos aí assim com a terceira equação nossa. Então vamos determinar, primeira coisa que nós temos que fazer é determinar os nossos coeficientes. O nosso a, o nosso b e o nosso c. Então, olhando aqui para a nossa equação de segundo grau, o a é o valor que acompanha o x. Então, a vale 4. Maravilha. O b, o a é o que acompanha o x ao quadrado. O b, o valor que acompanha o x. Agora sim, o x sozinho. b vale 2. E o c é o nosso termo independente, ou seja, menos 6. Vamos lembrar que o sinal vai junto, tá? E agora, substituindo estas informações no nosso delta, então nós temos aqui assim, b ao quadrado, então é 2 elevado ao quadrado, menos 4 que multiplica o a é 4 também, que multiplica o nosso c. O nosso c é menos 6. Professor, por que colocou parênteses? Quando eu estou falando de números negativos, é bom colocar o parênteses para não se atrapalharem, ok? Coloquei os parênteses, então vamos lá. Isso aqui vai ficar 2 ao quadrado é 4. Vamos botar o 4 ali. Vamos olhar os sinais primeiro. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Então, o resultado do nosso sinal aqui vai ser positivo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 6, 96. Bah, mas essa conta complicou. Não ficou complicado. Vamos fazer só num adendo aqui no cantinho. 16 por 6. 16 nada mais é do que 10 mais 6. 6 vezes 6 é 36. 6 vezes 10 é 60. 60 mais 36, 96. Olha que barbada. Então, 96. Fica a dica. Fácil, multiplicação bem facilzinho. Vou apagar aquele canto ali para não atrapalhar os nossos cálculos aqui assim. 4 mais 96, essa conta aqui é fácil, vai dar 100. Neste caso, nós temos um delta maior do que zero, logo nós vamos ter duas respostas reais, duas raízes reais para o nosso x, ok? Vamos agora mais um passo. Agora nós vamos pegar esse delta e botar dentro da fórmula de Bhaskara.
Eu resolvi fazer por delta primeiro, porque assim a gente já sabe quantas respostas nós vamos ter. Então, vamos colocar esse delta dentro da equação de Bhaskara, da fórmula de Bhaskara, e eu vou mostrar isso aqui para vocês agora. Só vou limpar o quadro, rapidinho. Querem tirar o print? Deem um pause, tirem o print, mas não saiam daí. Voltei então aqui para vocês, olha só. Vamos agora para a temida, a desgraçada fórmula de Bhaskara. Não, desgraçada não, porque ela resolve nossos problemas. Tá? Tem muita gente que só decora essa fórmula de Bhaskara, não entende nem para que serve. Ela serve para resolver equações de segundo grau. Em outros vídeos eu vou mostrar na prática onde que nós vamos ter equações de segundo grau no nosso dia a dia. Olha que legal, tá? Mas isso aí fica para um próximo vídeo. Hoje vamos aprender apenas como resolver as equações. A fórmula de Bhaskara, nós temos a seguinte concepção. X vai ser igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso aqui tudo sobre 2a. Para um pouquinho. Vocês notaram uma coisa que a gente acabou de ver aqui assim? Olha o que está dentro da nossa raiz quadrada. É exatamente o nosso delta. Então eu posso dizer que a minha fórmula de Bhaskara, ela reduziu. Agora ela vale menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Olha que fantástico! Eu diminuí o tamanho daquela fórmula gigante de Bhaskara para somente estes elementos aqui assim. Fica muito fácil de se trabalhar a partir de agora, ok? Então, vamos resolver esta equação de Bhaskara. Eu vou começar mostrando agora por que um delta menor do que zero, ele não tem raízes reais. Vamos lá para os exemplos. Essa é a equação de Bhaskara, essa é a fórmula de Bhaskara, tá? Não esqueçam que no final eu tenho novidades sobre Bhaskara para vocês, tá? Fiquem até o final. Então, vamos entender, tirem o print aí de qual é que é a fórmula de Bhaskara de vocês, tá? Para vocês. E a partir daqui, nós vamos passar as resoluções dos problemas. Eu vou colocar os exercícios de novo aqui na tela e vamos resolver, ok? Segure um pouquinho, já volto. Feito, voltamos aqui assim, então nós temos, olha aqui, acompanha comigo. Temos a nossa equação, peguei uma outra equação, então vamos lá. Vamos determinar o nosso A, que é 1, o nosso B, que é menos 4, e o nosso C, que vale 5. Feito isso, determinei o A, o B e C, partimos primeiro para o nosso delta. B ao quadrado. Vamos lembrar, o delta é B ao quadrado menos 4AC. Menos 4 vezes A vezes C. Então, delta aqui vai ser igual B ao quadrado menos 4 elevado ao quadrado. Isso aqui já vai dar positivo 16. Menos 4 vezes o nosso A, que é 1, vezes o nosso C, que é 5. Agora nós vamos ter o delta da seguinte forma. 16 menos, vamos já resolver essa multiplicação, tá? Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Então vamos continuar com o sinal de negativo aqui. 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Então 20 aqui assim. Nosso delta vai ser igual 16 menos 20, tá? Regrinha dos sinais de adição e de subtração, nós mantemos um sinal do maior dos números. Então, no caso, menos, e realizamos uma subtração simples aqui assim, 20 menos 16, 4. Então, vai dar menos 4. Delta, negativo, delta menor do que zero. Agora, nós vamos lá para a nossa fórmula de Bhaskara, que diz o seguinte, x vai ser igual a menos b
mais ou menos a raiz quadrada de delta, já mostrei para vocês por que eu botei delta aqui, sobre 2A. Substituindo todos os valores que nós temos, o A, o B e o C, e nós temos o delta também, vamos substituir aqui dentro. Olha só, nós vamos ter menos B é menos 4, então é menos 4, mais ou menos a raiz de delta. Delta é menos 4 sobre 2A. 2 vezes 1 eu já vou colocar direto 2. Não, vou colocar 2 vezes 1 aqui. 2 vezes 1. Resolvendo o que a gente consegue resolver, nós vamos ter a seguinte. Menos com menos, 4. Então, 4 mais ou menos a raiz quadrada de menos 4 sobre 2. Agora, para tudo. Prestem atenção, gente. Raiz quadrada de números negativos não existe dentro do conjunto dos números reais. Logo, a resposta para esta equação de segundo grau é um conjunto vazio. Desta forma, não existe resposta para o conjunto dos números reais. Não tem como resolver. Parou aqui a nossa resolução, ok? Por isso que delta, vou até colocar aqui, ó, delta menor do que zero, não tem resposta para o conjunto dos números reais, ok? Vamos para a próxima, então. Segurem enquanto eu apago o quadro, tirem print se quiserem, já volto rapidinho. Feito, voltamos aí com mais uma equação de segundo grau e vamos resolver. Primeira coisa, vamos determinar o nosso A. O nosso A é 1. O nosso B. B vale menos 10. Lembra que o sinal acompanha o nosso coeficiente numérico ali assim. E o C vale 25. Primeira coisa que nós vamos resolver, o nosso delta. Então vamos lá. Delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Resolvendo, substituindo as coisas aqui, nós vamos ter o seguinte. B ao quadrado, B é menos 10. Menos 10 elevado ao quadrado é 100. Então, vamos botar aqui 100. Menos 4 que multiplica o A, 4 vezes 1, que multiplica 25, que é o C. Delta vai ser igual a 100 menos 4 vezes 1, 4 vezes 25, 100. Neste caso, delta igual a zero. Temos o nosso delta, vamos para a nossa fórmula de Bhaskara. Olha só, x vai ser igual menos b mais ou menos a raiz de delta, vamos repetir sempre, sobre 2a. Substituindo os valores aqui, menos b, então eu tenho menos 10, mais ou menos a raiz de delta, que é zero, tudo isso sobre 2 vezes 1 ali embaixo. Agora, vamos resolver. Menos com menos, mais. Então, eu tenho 10 mais ou menos. Raiz de zero, zero. Mais ou menos zero sobre 2 vezes 1, 2. Gente, 10, vamos botar aqui embaixo, continuar aqui embaixo. 10 mais 0, 10. 10 menos 0, 10. Então, nós vamos ficar da seguinte forma. 10 sobre 2, isso aqui vai ser igual a 5. Então, neste caso, quando delta é igual a zero, possuímos uma única resposta possível para a nossa equação de segundo grau. Então, neste caso, o nosso conjunto solução vai ser 5. Tá aqui ele, bonitaço, show de bola, certo? Tirem o print aí como vocês precisam tirar para aprender direitinho e vamos para mais um exercício, certo? Valeu, segura aí.
Beleza, voltamos então com essa último exemplo, último exercício de como resolver uma equação de segundo grau. E agora vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que fazer é descobrir o valor de A, que é 4 neste caso. Lembrando, é só o coeficiente numérico dele. Nós temos que descobrir o valor de B, no caso 2, e o valor de C é menos 6. Vamos lembrar que sempre o sinal acompanha o coeficiente numérico, ok? Feito isso, vamos para a primeira parte, o nosso delta. Então, delta, sempre eu vou escrever a fórmula aqui assim para vocês, para ficar mais fácil de memorização, tá? Delta é B ao quadrado menos 4AC. A 4 vezes A vezes C. Delta, neste caso, então vai ser 2 ao quadrado menos 4 que multiplica menos 6. Vamos colocar o menos 6 entre parênteses, para ninguém se confundir aqui com aquele sinalzinho de menos ali, ok? Então vamos lá. Delta, neste caso, vai ser igual 2 ao quadrado, 4, menos, vamos lá, menos com mais dá menos, com certeza. Menos com menos dá mais. Então, o meu resultado aqui vai ser positivo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 6, 96. Eu já expliquei isso antes para vocês. Então, tá aqui. Nosso delta vai ser igual a 100. Beleza, resolvemos. Agora nós vamos para a fórmula de Bhaskara propriamente dita. X vai ser igual a menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Mas, professor, eu não posso resolver tudo já dentro da raiz ali direto, antes de fazer o delta? Eu não posso botar o delta já e resolver tudo junto? Pode, só que quando a gente resolve o delta, a gente já sabe se vai ter solução ou não. Antecipadamente, eu já resolvo um monte de problemas nossos. Mas fica a critério de vocês, pode resolver sim. Então vamos lá, substituindo os valores que eu já tenho aqui assim, menos B, então é menos 2, mais ou menos a raiz de delta, que é 100. Isso aqui tudo sobre 2 vezes 4. Nós vamos ter agora o seguinte, menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de 100. Ah, essa é fácil. Essa é 10 sobre 2 vezes 4, 8. Agora nós vamos para o seguinte, vamos prestar atenção. Eu vou botar aqui embaixo primeiro pelo lado positivo. Então vai ficar assim, x' vai ser menos 2 mais 10. Olha aqui em cima, deixa eu pegar aqui com outra corzinha. Olha isso daqui, gente. Nós temos um mais ou menos ali. Isso ali é o que vai me determinar as duas raízes, tá? Então, menos 2 mais 10 sobre 8. E o x, duas linhas, vai ser menos 2 menos 10 sobre 8. Um pelo lado positivo, outro pelo lado negativo da minha raiz quadrada. E agora sim, vamos resolver o x'. Menos 2 mais 10, isso aqui vai dar 8 sobre 8, que é a mesma coisa do que 1. E x duas linhas vai ser menos 12 sobre 8. Isso aqui simplificando, tá? Nós vamos ter aqui assim, vamos simplificar por 4. Então nós vamos ter menos 3 meios. Tá aqui as nossas respostas para a nossa equação de segundo grau. Fácil! Claro que é muito fácil, muito simples. E o nosso conjunto, então, solução, vou colocar aqui, então, solução vai ser igual a menos 3 meios e 1. Tá aqui o nosso conjunto de solução. Deixa eu tirar a cabeça da frente. Certo? Bem simples assim.
E agora, momento esperado, vamos para aquelas informações sobre Bhaskara extras que eu disse que vocês teriam. Vem comigo na minha outra tela ali assim. Aqui estamos, vamos lá as informações sobre Bhaskara. Todo mundo diz que a fórmula de Bhaskara é o que resolve a equação de segundo grau, o que não deixa de estar errado, mas não é 100% correto afirmar isso. Por quê? Bhaskara, na época dele, 1114 foi quando Bhaskara nasceu, 1185 quando Bhaskara morreu, tá? Na época dele não existiam fórmulas matemáticas. Isso aí é uma coisa que só veio a existir lá, lá pelos anos 1700, tá? Com François Bethe. Então, só foi vir depois essas fórmulas matemáticas. Mas por que então fórmula de Bhaskara? O que ocorre? Bhaskara, ele escreveu um livro, tá? Um livro chamado, cadê aqui assim? Lilavati. Lilavati é o nome do livro que Bhaskara escreveu. Bhaskara foi um indiano, um matemático indiano, tá? De 1114 até 1185, e ele escreveu um livro, Lilavati, e na tradução deste livro aqui para o Brasil, ele determinou como que se coloca ali, como que a gente resolve as equações do segundo grau, né? Para a época era na forma de poema que se resolvia. Sim, poema, na época se resolvia através de poema. Só que quem traduziu aquilo ali já foi colocando na forma de uma fórmula, né? Já foi escrevendo no jeito de uma fórmula a equação, e daí na tradução ficou como fórmula de Bhaskara, tá? Na verdade, Bhaskara não descobriu nenhum jeito novo de se resolver uma equação de segundo grau. Isso aqui é coisas que até os egípcios antigos, lá de antes de Cristo, eles já sabiam como resolver equações de segundo grau, tá? Só que não se aplicavam fórmulas. A fórmula de Bhaskara, na verdade, foi por conta de uma tradução mal feita na década de 50 aqui no Brasil. Se vocês forem olhar ao redor do mundo, não existe a tal famosa fórmula de Bhaskara ao redor do mundo. É a equação para resolver, é a fórmula para resolver uma equação de segundo grau apenas, não tem um nome. Só aqui no Brasil que nós temos este nome de fórmula de Bhaskara. Certo? Espero que tenham gostado aqui do meu vídeo, da minha aulinha aqui para vocês. E a gente vai ter mais vídeos, outras aulas, mais conteúdo para vocês logo, logo. Valeu, me aguardem. Tchau, tchau, gente!